Ajeite essa mesinha aqui. Bondoso é o nosso Deus. Irmãos, eu sou grato a Deus por mais um domingo. E quero dizer aos irmãos que nossa igreja foi convidada, dia 22, dia 23, nós estávamos aqui na Igreja Batista, ali próximo ao Extra, participando de um evento de célula. Estará aqui na nossa cidade um pastor de El Salvador, que ele é pastor da segunda maior igreja do mundo em célula. Então, nessa quarta e quinta, nós estaremos lá aprendendo um pouco mais a respeito da visão celular. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu queria, nesta noite, compartilhar uma palavra com os irmãos. Espero que o Senhor fale conosco, porque Ele já falou comigo. E o que Ele falou comigo, eu espero que você entenda o quanto é prazeroso estar na presença de Deus, o quanto é bom servir ao Senhor. Livro de 1 Coríntios, deixa essa aqui para me fazer a segunda leitura, capítulo 15, versículo 51. Ô irmão, eu quero falar a respeito da volta, do arrebatamento da igreja, um marco histórico que há de acontecer, talvez ainda na nossa geração, ou na geração dos nossos filhos, eu possa estar no fim da minha, que esse fato e esse ato tão soberano há de acontecer. E eu quero compartilhar com vocês, espero que você saia daqui hoje assim, com o coração alegre, por saber que é um Deus que nos ama. Versículo 51 diz assim, escutem bem, este segredo, nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados no instante. É num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal, carnal, precisa se vestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Não há diferença nenhuma aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim
estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Amados, eu, meditando nesse texto, e esse texto, eu venho meditar assistindo um vídeo a respeito do Holocausto. Porque o que eu acabei de ler, irmão, isso aqui é para quem está em Cristo, para nós. Por isso que nós jamais podemos diminuir a nossa constância e a nossa busca em servir a Deus, em servir ao Senhor. Porque então, lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que o que nos separa de Deus é o pecado. Então, enquanto eles tinham na sua natureza humana, mas 100% sem pecado, toda a tarde Deus vinha fisicamente estar no jardim falando com Adão e com Eva. Aí a história vocês conhecem, eles desobedecem, são expulsos. E aí aquela aliança, né, aquele relacionamento é quebrado. Aí Deus não pode mais estar diante de Adão e Eva como outrora acontecia no jardim, porque o pecado é que faz a separação entre nós e Deus. E aí nós conhecemos toda a história até chegar em Mateus, Marcos, Lucas e João, onde os evangelhos descrevem o nascimento do Senhor Jesus. E nós vemos ali na pessoa do Deus encarnado o prazer que ele tinha de se relacionar com as pessoas. Ô irmão, se você ler os evangelhos, eu me recordo que o único local onde Jesus ainda fez milagre, poucos, aonde o próprio Deus, assim como acontecia com Adão e Eva, agora não era só ao cair da tarde, não, irmão, foi 33 anos, aproximadamente 3 anos e meio, ele presencialmente, junto com os 12 e com a multidão. Aonde Jesus estava, fora, irmão, a sua cidade, aonde ele foi criado, ali em Nazaré, que naquela mensagem que ele prega naquele dia, a incredulidade no coração das pessoas era tanta, que ele fez poucos milagres. Mesmo assim, ainda houve pessoas que foram alcançadas na presença do Deus Filho. E o texto vai dizer nesses evangelhos que todos os locais que Jesus estava, onde o próprio Deus encarnado estava, as pessoas eram curadas, as pessoas se alegravam, as pessoas eram tocadas, as pessoas, assim como Adão viveu no paraíso, houve num período de 3 anos e meio pessoas usufruindo daquela mesma presença e daquela mesma graça. Só que a história vai dizer que aí o pecado já estava infiltrado através da desobediência do Adão, né? O inimigo conseguiu implantar na terra. Foi necessário Jesus morrer por mim e por você. Qual que era o projeto? O projeto não era estar com o homem no paraíso? Só que não foi Deus, amém, igreja? Não. Deus, irmão, nunca está relacionado ao nosso erro. Se você tiver um carinho, um cuidado, você pode perceber que quando a gente erra, peca, Ele tenta nos avisar antes, de tanto que Ele nos ama. Ele tenta fazer de tudo para que a gente não vá. Quando erramos, pecamos, é porque nós não damos ouvido à voz de Deus. Porque se você vê lá no paraíso, Ele deu ele disse, não, só está vendo aquela árvore? Não, o resto, está vendo o resto das árvores? Não pode comer à vontade, menos aquela. E assim é conosco. Ele sempre nos lembra: ó, pastor Miguel, não faz isso. E quando eu faço, depois que eu faço, mas meu Deus do céu, meu pai, por que eu não dei ouvido à voz do Espírito Santo? Mas já fiz. Aí, irmãos, para que aquele mesmo relacionamento que outrora houve no paraíso, lá no jardim do Éden, né, Jesus morre na cruz,
Aquilo que Adão outrora trouxe para a humanidade, Jesus veio desfazer o que Adão tinha feito, dar a oportunidade para que a igreja possa ter esse mesmo relacionamento, de estar diante do Senhor em todo o tempo, se alegrando. E para que isso ocorra, haverá um tempo na história da igreja que a trombeta vai soar. E se você ler Mateus capítulo 24, Jesus ensina e explica aos discípulos a respeito de como será a grande tribulação, porque Ele nos ama tanto, irmão, que Ele não quer ver nós passando pela grande tribulação. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida sincera, aplicada na presença do Senhor, em todo o tempo da nossa história. Irmão, não existe nada melhor desta vida do que estar na presença do Deus vivo. Há uma alegria inexplicável. E Jesus descreve alguns fatos. E nós hoje, irmão, que não precisamos mais do dicionário. Se você pegar esse celular que está na sua mão, apertar lá, não precisa nem digitar, tem um microfonezinho, e perguntar naquele Google, ele vai te dizer quantos terremotos teve nesses últimos 100 anos. Se você perguntar quantas guerras, ele vai dizer quantas guerras aconteceram nesses últimos 100 anos. Irmão, não precisa sair uma faculdade teológica, não precisa você ir buscar em canto nenhum, só nesse aparelho você terá a resposta do que Jesus falou. Pastor Miguel, e cadê as enfermidades, as pestes? Bota lá, clica no Google e pergunta quantas enfermidades, doenças surgiram nesses últimos 100 anos. E você vai entender que Ele ama eu e você e nos alerta em todo o tempo. E está usando a minha vida aqui nesta noite para dizer: não pare, não desista, continue, permaneça firme, porque Ele nos ama e o prazer dEle é grande para conosco. E aí eu assisti na história do Holocausto. Porque você lendo lá a grande tribulação, irmão, você não vai perceber. A grande tribulação não está acontecendo. Nós não estamos vivendo o período da grande tribulação. Nosso país é livre, temos liberdade para a glória de Deus, e vamos permanecer em liberdade até a sua volta. Eu creio assim. Mas aí eu assisti no Holocausto, me lembrei da grande tribulação. E aí, amado, eu queria que você assistisse ou o filme lá que eu assisti com a minha esposa. Esqueci o nome do abençoado que fez o filme a respeito do Holocausto. Aí você vai ter a noção do que é a grande tribulação. Aí você vai assistir aqui, mais ou menos o que os judeus viveram na Alemanha, e serve de exemplo para mim e para você o que vai se aproximar mais ou menos a grande tribulação. Como assim, pastor? Eles viviam a vida deles, irmão, normal. Aí surge um homem endemoniado, Hitler, com um pensamento dizendo que a raça branca, a raça ariana, tinha que sobressair sobre as outras. Desculpa, para atingir os judeus, eles usam essa expressão de linguagem, né, para que eu possa fazer algo. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, eles usou uma linguagem dizendo que o Iraque estava usando armas químicas. Nunca foi comprovado uma arma química. Mas como é que vai fazer uma guerra sem motivo? Como é que vai surgir na Rússia e a Ucrânia uma guerra sem nada? Não, nós vamos bombardear a Ucrânia, porque a Ucrânia vai estar se aliando à OTAN. Sempre será. Sempre vamos ter que ter um motivo, porque senão não faz sentido. Senão os outros vão se levantar e dizer: não, mas não faz sentido o que você está dizendo. E ali, irmãos, eles surgem com essa conversa fiada. E os judeus que tinham suas casas, os judeus são os maiores donos de banco até hoje. E na Alemanha não era diferente. Os judeus dominavam a Alemanha. Só que o controle, evangelista Júnior, estava na mão dos judeus. E para que eles pudessem tomar, eles saem com essa conversa fiada, dizendo que a raça branca tinha que ser dominadora. E ali o Hitler, irmão, começa. Ele traz o exército, ganha o exército para si, ganha todos aqueles comandantes, ganha os cabeças, e coloca na cabeça deles que era necessário
irmão, acabar com todos os judeus. Ali, irmão, está a história que você precisa conhecer, mais ou menos, você tem uma base, o que é a grande tribulação. Você vai ver que alguém morava numa casa super luxuosa, hoje, amanhã já não morava mais, só porque era judeu. Alguém que tinha uma empresa mais rica da Alemanha, amanhã já não era mais dono da empresa. Judeus que tinham as suas fazendas, tinham inúmeras cabeças de gado, gado leiteiro, de corte, amanhã já não era dono da fazenda mais. Agora, eles criam os campos de concentração, e pega essas pessoas e envia para os campos de concentração. E agora, irmão, não era um judeu, foi 6 milhões que eles mataram. 6 milhões, não só mataram, mas torturavam eles. Eles torturavam sem motivo. Agora, na grande tribulação, vai ter um motivo. Ou você nega esse Cristo, esse Deus que você acredita, esse Jesus que você acredita, ou você nega ou você morre. Eu estou querendo te dizer que se você tem a sua empresa, eles vão tomar a sua empresa e vão te colocar diante de um paredão, diante de diante de fuzis, diante da morte, para você negar o seu Jesus. O seu dinheiro já não é seu mais, a sua vida já não é sua mais. Você estará nas mãos do Estado, do governo, de um homem revestido por dentro dele, o próprio diabo, o próprio Satanás, governando o mundo. Você não tem voz ativa, você não tem justiça, não tem juiz, não tem leis para te defender. Você estará como aqueles judeus, sem rumo, só à beira da morte. Você será torturado, talvez pior do que eles. Você vai sofrer muito mais. Nos campos de concentrações, eles colocavam nas câmaras de gás. E ali as pessoas morriam asfixiadas, falta de ar, inalando gás. Qual era o motivo, pastor Miguel? Porque alguém disse que eles não eram brancos o suficiente para viver e eles eram judeus. Qual o motivo? Nenhum. Eram riquíssimos. Os judeus sempre foi rico, nunca houve, eu não conheço nenhum e nunca vi ninguém falar. Não existe no mundo um judeu que é pobre, porque há uma aliança de Deus com o povo judeu, mas Deus permitiu. Por que permitiu, irmão? Aí entra a desobediência, entra a falta de crer, de viver, de obedecer. Lembra lá do Adão? O Adão, irmão, ele desobedeceu quantas vezes? Uma vez só. Uma vez só foi o suficiente. Os judeus têm 613 leis. E aí os judeus, e é ser natural na igreja, natural até nos dias de hoje. A sua vida você vai sendo abençoado por Deus. Em vez da pessoa ser mais crente, como nós estávamos falando na célula esses dias, como mais crente, mais desejoso de estar na igreja, não. Ele vai deixando, vai distanciando o evangelista. Aí só quando a rebordosa dá, que ele lembra de Deus. Em vez de, esse outro ano eu não tinha emprego, Deus me deu emprego, eu não ganhava nada, passei a ganhar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil, 20 mil, 1 milhão. Em vez de eu ser mais crente, eu me distancio. Aí por que Deus permitiu isso? Ai, gente, oh meu Deus do céu, por que Deus deixou acontecer isso com os judeus? Deus, está lá em 2 Crônicas, irmãos, capítulo 15, versículo 2. Grava isso no seu coração. Quando você vê alguma tragédia, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. O Senhor só está com a pessoa se a pessoa estiver com Ele. Por que Deus tem que ter compromisso com quem não tem compromisso com Ele? Por que Deus tem que salvar alguém se esse alguém não quer nada?
virou as costas para o Senhor. Por que que Deus tem que ser responsável por algo que alguém não quer estar com Deus? Só quer estar quando a tragédia bate. Aí você pode dizer: pastor, será que não vai ser que nem a guerra na Ucrânia? Vai não, filho. A guerra na Ucrânia com a Rússia, ali provavelmente tem morrido mais ucraniano do que russo. Mas os ucranianos estão se defendendo. Os ucranianos têm armas e assim como o outro está atirando, eles estão atirando também. Eu estou dizendo para você que a grande tribulação será semelhante, será igual ao holocausto. O holocausto, sabe como é que quando pegava-se as pessoas, ali a polícia, o exército pegava, você é judeu? Judeu. Já levava embora, ele não sabia nem o que estava acontecendo, nem porquê, nem para onde ia. Tudo que ele tinha produzido, tudo que ele tinha ganhado, tudo que ele tinha feito, da noite para o dia, já não representava mais. E muitos escaparam no final, né, quando a Segunda Guerra termina, eles são salvos. Alguns que já estão chegando na casa dos 100 anos, de 90 para 100 anos, tem algumas narrativas do quanto eles sofreram, irmão. Sofreram sem fazer nada para estar sofrendo. E a grande tribulação será semelhante. Você aceita o sinal da besta? Você aceita o sinal do anticristo? Aceita? Não, não aceita. Mas por quê? Tem que aceitar. Não, não quero. Porque quem aceitar o sinal da besta, automaticamente estará condenado à perdição eterna. Na grande tribulação, você contra o diabo. Na grande tribulação, o Espírito Santo não estará na terra. Na grande tribulação, o Senhor Jesus, a igreja está no céu. Nós estaremos participando das bodas do Cordeiro. Será você contra o diabo. Que chance que você tem? Ah, pastor, eu ouvi alguém dizer que eu vou pisar na cabeça do diabo. Você não. Jesus é quem pisa. Aí você acha que é você, mas você está usando o nome do Senhor Jesus. Então quem pisa na cabeça do diabo é o Senhor Jesus, que é uma descrição que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Jesus pode, Jesus tem poder, mas o homem não. E no período da grande tribulação, você vai lutar, vai ter que dar a sua vida para ser salvo. E entenda o negócio: se existe uma coisa na terra, se existe algo, irmão, uma pessoa como eu e você que está nesse culto nesta noite, sadio, emocionalmente, psicologicamente perfeito, você jamais desejará a morte. Você, aprenda, jamais desejará a morte. Porque eu e você não fomos feitos para morrer. Pastor, e para mim escapar de tudo isso? É viver uma vida cristã. É viver uma vida com Cristo. É fazer o que nós acabamos de ler. Haverá um dia que a trombeta vai tocar. Mas pastor, ser crente é difícil, mas não é impossível. Servir a Deus, irmãos, é você ter noção na sua mente e que tem princípios, regras, ordens que o próprio Deus estabeleceu a ser cumprida. Assim como Adão e Eva quebrou esta aliança lá no Éden e perderam a bênção, se nós como cristãos também quebrarmos os princípios dos quais estão designados para que nós temos que cumpri-los, obedecê-los, se nós deixarmos de obedecê-los e de cumpri-los, automaticamente Deus também não tem compromisso nem responsabilidade para conosco. Mas pastor, e se eu morrer por causa disso? Ao som da última trombeta, se eu morrer, eu ouvirei o som dessa trombeta e serei arrebatado primeiro dos que estarão vivos, e estarei esperando nos ares aqueles que serão arrebatados, aqueles que permaneceram fiéis. Irmão, o evangelho é simples. É simples. Você só tem uma boca e 2 ouvidos. É só você ter cuidado com a sua boca, ter prazer em buscar e servir a Deus,
e desejar morar no céu. Esse é o plano, esse é o alvo. E eu venho aqui nesta noite te alertar. Pastor, eu ainda tenho dúvidas sobre a grande tribulação. Assista reportagem, documentários a respeito do holocausto, e você vai ter uma prévia, uma noção do que é a grande tribulação. Amém? Se coloquem de pé. Lembrando os irmãos que amanhã a célula permanece firme e forte. Às 8 da noite, todos estão convidados lá em casa, às 20 horas. Quinta-feira é ali na casa do nosso pastor Juliano. Inclusive vamos orar. A irmã Chara passou mal, ela está no hospital. Vamos orar pela irmã Chara, vamos orar pelo filhinho, né? A menina do Mateus, um amigo do Maico, também está no hospital. Amém? Você crê que Deus tem poder para alcançá-los e fazer milagre nesta noite? Alguém mais precisa de oração? Lá em casa é eu e minha casa. Amém? Então vamos orar. Vamos apresentá-los primeiro e depois vamos orar em favor dessas duas pessoas que nós estamos sabendo que estão enfermas. Vamos orar pelo Maurício e pela Vanessa. Tem um mês mais ou menos que nós perdemos a irmã Ivone. Orar pelos servos do Senhor também nesta noite. Senhor, nós apresentamos primeiramente a Chara, a filhinha do Mateus, meu Deus, que está com pneumonia. Jesus, eu quero dar uma ordem a Senhor esta enfermidade, esse mal que está assolando, Senhor, os pulmões desta criança. Eu desfaço, eu ordeno em nome de Jesus. Meu Deus, eu não sei nem que hospital que está, mas o Senhor sabe, e isso é o necessário. Espírito Santo, toca nos pulmões dela, Jesus, toda mancha, Senhor, confunda os médicos, repreende esse mal. O Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que opera, o Senhor é Deus que realiza, e que o Senhor possa nesta noite desfazer essa enfermidade e realizar um grande milagre na vida dessa criança. Alcança a Chara, meu Deus, repreende também todo o mal, toda seta maligna, toda enfermidade, todo mal cai por terra. Espírito Santo, eu desfaço, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Alcança também o Maurício, a Vanessa, a Rafaela, meu Deus, que ainda, meu Senhor, a perca da nossa querida irmã Ivone ainda também gera tristezas nos seus corações. Meu Deus, alcança, Senhor, fortaleça. Espírito Santo, segura nas mãos. Meu Deus, nós não temos palavra, nós não temos condições, humanamente dizendo, para fazer algo, para alcançar a alma e o espírito deles, mas o Senhor pode. O Senhor é Deus. Pai, está aqui também a nossa família, os nossos lares. Alcança também o Pedro, toca na vida do Pedro, meu Deus, repreende o mal, a enfermidade, eu te ordeno, vai caindo por terra, muda a história, muda o quadro na vida do Pedro também nesta hora. Meu Deus, abençoa, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, determinando, Senhor, uma semana de vitória, multiplica a célula, Senhor, esse evento que estará sendo realizado aqui em Sorocaba, que nós possamos, meu Deus, absorver, Pai, dentro desse relacionamento, crescer, Senhor, sair dali motivados para ganhar Sorocaba, para ganhar o não crente, para ganhar o ímpio, para ganhar o perdido. Jesus nos usa nossas vidas. O Senhor precisa só de uma mente, de uma boca, de um coração disposto para ser canal de bênção na vida das pessoas. Eis aqui o meu, eis aqui o desta igreja. Pai, eu também apresento o nosso alimento, Senhor, o nosso culto de comunhão. Nós estamos aqui alegres, felizes, porque o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas o melhor. Então abençoa, Senhor, os teus filhos, guardando, protegendo e sustentando, Pai. É o que eu te peço, vendo e crendo pela fé. Amém? Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam: Pai do Senhor, boa noite, amo todos vocês. Lembre-se, só assistir algum documentário a respeito do Holocausto.